Olá, eu sou o pastor Amaro Fagundes e este é o nosso canal O que a Bíblia Diz. Quero trazer uma reflexão para você neste vídeo sobre a atuação de Satanás. Seria Satanás autônomo em sua ação sobre o crente e contra o crente? Quero te apresentar primeiramente a questão de âmbitos em que Satanás atua. O primeiro campo de atuação de Satanás é o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo afirma: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Também no Evangelho de João, pelo menos por 3 vezes, o próprio Senhor Jesus Cristo intitula Satanás de o príncipe deste mundo. Portanto, note que há uma atuação livre de Satanás, de acordo com a Bíblia, sobre este mundo. O apóstolo Paulo o considera como o Deus deste século. Inclusive, ao dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Note, meu querido, que a autonomia de Satanás para agir sobre o mundo, sobre o ser humano sem Deus, de acordo com esses textos, ela é totalmente livre e espontânea. Ele tem um poder para agir sobre o mundo sem Deus, sem Cristo e longe da graça divina. E você me diria, mas pastor, Satanás tem autonomia para agir sobre a igreja? Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo, ensinando sobre o perdão, ele nos dirá o seguinte: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo se reúne com todos os irmãos da igreja de Corinto para deixar claro para nós que somos susceptíveis, mesmo debaixo da preciosa graça de Deus em Cristo Jesus, à tentação de Satanás e até de sermos vencidos por ele. No capítulo 11, versículo 14 da mesma epístola: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Paulo está nos falando da sua astúcia, da sua forma de atuar no meio daqueles que já estão debaixo da graça do Senhor. Portanto, o que a palavra de Deus deixa claro para nós é que a sua esfera de atuação é tanto no mundo, o mundo sem Deus, o mundo distanciado da graça, como também na igreja. Mas como ele atua no mundo e na igreja? Em Atos, capítulo 26 e o versículo 18, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Note que o texto fala de poder de Satanás. Não é em vão, pois, que o próprio Senhor Jesus Cristo o chame de príncipe, que o apóstolo São Paulo o chame de Deus deste século. E o versículo continua dizendo: a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Ou seja, antes que essa obra da fé e da redenção aconteça na vida das pessoas, elas são escravas de Satanás. Satanás e o pecado andam juntos, eles falam a mesma linguagem. Uma pessoa sem Deus, sem Cristo e sem sua graça, ela é uma escrava, uma refém de Satanás. É assim que ele atua no mundo. Mas como é essa atuação de Satanás na igreja? Ele atua tendo 2 alvos: o santo, consagrado, temente a Deus, que o serve com todo fervor, e também o profano, que, inobstante estar no arraial dos santos, não vigia e peca constantemente contra Deus, tornando-se presa fácil de Satanás.
Em Lucas capítulo 22, versículo 31, sem motivo, Satanás queria fazer vítima sua um santo, um apóstolo de Jesus, o apóstolo Pedro. O próprio Senhor Jesus revelará a Pedro, dizendo: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O Senhor Jesus não permitiu que Satanás tocasse em Pedro, sem motivo, sem razão, mas haveria alguns casos em que Deus o permitiria. Jó, capítulo 1 e o versículo 6, também o capítulo 2 e os versículos 1 e 2, encontramos um caso típico em que o Senhor Deus permite que Satanás toque em um de seus santos. Portanto, parece assustador para o salvo ter que ouvir isso que a Bíblia diz. Mas há casos em que Satanás toca, tenta, pela permissão divina, mesmo o santo, mesmo o que está debaixo da graça de Deus. Mas e com relação ao profano, pastor? Como Satanás poderia tentar aquele que está na igreja? Ora, exatamente em função do seu pecado, exatamente em função da sua não vigilância. Aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, tem a grande admoestação paulina: não deis lugar ao diabo. O grande problema das pessoas é, mesmo estando debaixo da graça de Deus, não vigiarem e darem lugar para a atuação de Satanás. Note que ele só atuará se houver uma abertura para a sua atuação. Vamos findar então nossa reflexão com o último ponto. Por que ele atua na vida da igreja? Primeiramente, porque Deus o permite. No caso da igreja, somente pela permissão de Deus ele tocaria no santo. João chega a escrever no seu capítulo 5 e o versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, e o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas João dá essa garantia para aquele que está em Deus, vivendo em Deus, servindo a Deus. Porque o mesmo João vai dizer: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então note que o mesmo João entende que aquele que uma vez foi salvo, caso não vigie, pode cair em pecado e aí então ser presa fácil do grande tentador. E é isso que nos faz lembrar da epístola escrita por Tiago, no capítulo 1, versículos 13 a 15. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, nem pode ser tentado pelo mal. Várias vezes o verbo tentar e seus derivados são utilizados aqui neste versículo. Por quê? A tentação, ela fica por conta do grande tentador, e o tentador é Satanás. O papel do grande Deus, do Todo-Poderoso, em sua sobreexcelente soberania, é provar. Deus pode provar e Satanás pode tentar. Portanto, muitas provações que vêm de Deus, da mão do Todo-Poderoso, ela ocorre via tentação, por uma permissão divina. Mas quando ocorre a tentação? Esse mesmo texto vai nos esclarecer como e quando a tentação do grande tentador ocorre. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Isso fecha o que eu venho te dizendo durante todo o vídeo. Dentro da igreja, aquele que não vigia, que profana o seu corpo, o templo do Espírito Santo, torna-se presa fácil de Satanás, pela própria permissão de Deus. Eu costumo dizer que pecar estando debaixo da graça é como acionar o botão da permissão divina para a tentação.
Portanto, Satanás não é em vão que ele anda em derredor, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 5, versículo 8, bramando como leão buscando a quem possa tragar. Porque ele sabe que o homem é frágil, que o homem está susceptível à sua velha natureza, a natureza adâmica, e vive ao derredor buscando a quem possa tragar. Diz Tiago, atraído e engodado. Engodado quer dizer enganado, caiu na isca do pecado e torna-se presa fácil da tentação. Tiago então fecha a sua revelação dizendo, depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Note que Tiago está falando aos seus contemporâneos, aos dispersos do seu tempo, aos irmãos, aos crentes que uma vez já tinham aceitado a Jesus. Para fechar e concluir esse vídeo, Satanás atua no mundo e na igreja. No mundo, ele escraviza. O mundo sem Deus e longe da graça está debaixo do seu poder e do seu domínio. Na igreja, ele tem dois focos. O crente, santificado, justo, debaixo da graça, que pode, por permissão divina, ser provado por Deus e tentado por suas artimanhas. E ele atua na vida daquele que mesmo na igreja não vigia e se rende aos caprichos do seu pensamento e da sua natureza corrompida, como escreveu Tiago no capítulo 1, versículos 13 a 15. E por último, o motivo da sua atuação, que no caso da igreja é única e exclusivamente pela permissão de Deus. Isto é, Satanás não tem autonomia para tocar no crente por sua conta própria. Nenhum cristão bem informado pela palavra de Deus poderia crer nesta possibilidade, pois ele não faz sem a permissão divina por um dos dois motivos. Até mesmo a perseguição à igreja, de acordo com Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz claramente, e Satanás colocará alguns de vocês na prisão. Veja como Satanás atua na provação permitida por Deus à sua igreja. São textos esclarecedores que nos faz orar mais, vigiar mais, estarmos mais atentos para que não sejamos presa fácil do terrível tentador. Um grande abraço a você. Você gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, vou ficar muito feliz com a sua participação. Pode também mandar as suas perguntas e acione o sininho para que você seja notificado. Sempre que tivermos um novo vídeo aqui, um novo tema, prometemos trazer no desenrolar dos dias, se Deus quiser, muitos temas curiosos para você. Abraço, fica com Deus, obrigado.